Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 16 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos 18 ao 22, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, o Evangelho fala sobre a questão do jejum, né? Interessante porque os discípulos de João Batista e os fariseus, eles estavam jejuando. O jejum é uma prática antiga, né? Já os judeus, eles tinham essa prática, né? E se jejuava por quê? Basicamente por três coisas. Havia três motivos principais para se jejuar. O jejum, ele era uma expressão, primeiro, de arrependimento, né? Quando alguém cometia algum pecado e se arrependia, geralmente essa pessoa jejuava. Então, o jejum é uma expressão de arrependimento. O jejum é uma expressão de humildade. E o jejum também é uma expressão de luto, né? De luto. Por isso que no Evangelho, eles, quando eles vão ter com Jesus e vão questioná-lo, eles vão dizer assim: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? O que Jesus responde? Jesus responde assim: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo. Veja, aqui Jesus fala do noivo. Quem é o noivo? O noivo é o próprio Cristo. E por que noivo? Se Jesus é o noivo, quem é a noiva? A noiva é a sua igreja. A noiva é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja, o noivo que veio selar uma aliança, e selar uma aliança com seu próprio sangue, o que vai acontecer na cruz. Só que a presença desse noivo já é causa de alegria. É causa de alegria. Então, Jesus vai dizer: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Por quê? Porque a presença do noivo é motivo de festa, de alegria. O noivo está presente. Agora, Jesus depois vai dizer assim, ó: mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. O noivo será tirado do meio deles. Jesus está falando de quê? Da sua morte. Ele vai ser morto. Então aí os seus discípulos vão poder jejuar. Mas aí Jesus aproveita tudo isso e transmite uma mensagem. Qual?
Ele vai dizer: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. O que o noivo veio trazer? O noivo veio trazer algo novo. Jesus não veio remendar o que já estava, o que já existia, não. Jesus veio fazer novas todas as coisas. Por isso que São Paulo ele vai dizer na carta aos Coríntios: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O mundo antigo passou, eis que tudo se fez novo. Então Jesus vem para fazer o novo de Deus acontecer nas nossas vidas. Nós hoje somos chamados a acolher o novo de Deus, a acolher a vida nova. O Senhor deseja renovar as nossas vidas pelo poder da Sua palavra. O ensinamento de Jesus, a palavra de Jesus, é que transforma a nossa vida e faz novas todas as coisas. O seu agir em nós, o agir da sua graça e da sua palavra em nós. Portanto, o grande convite para nós hoje é justamente este: nos abramos ao novo que Deus deseja realizar na nossa vida. O que em nós ainda é velho? O que em nós ainda é pecado? O que em nós ainda não é de Deus? Permitamos que a presença de Jesus em nós cause esta revolução, digamos assim, a revolução do novo de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.